Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Hoje o assunto que nós vamos tratar nesse encontro é como desenvolver pessoas para gerar resultados e saiba como reter talentos em seus supermercados. E hoje, para abordar conosco esse assunto, nós temos o nosso parceiro e cliente convidado, Rafael Haddad. Rafa, agora é contigo. Todos me ouvindo? O som está saindo bem? Tudo certo? Bom dia, pessoal, como vocês estão? Confesso que eu estou bastante animado pela essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, podendo ministrar esse Masterclass, né, esse webinar. Fico muito contente por vocês estarem interessados nesse assunto, porque é um assunto muito importante para o varejo, principalmente nos dias de hoje, né, com tudo que está acontecendo. Vocês são realmente diferenciados por estarem aqui. Eu agradeço muito a confiança por vocês estarem assistindo, pela VR também tá proporcionando esse conhecimento a todos vocês, né? Eu sempre falo que uma empresa ela não deve ser considerada somente pela tecnologia, né? E sim por tudo que eles oferecem. Hoje a VR ela caminha muito nesse sentido, né? Como um centro de capacitação do varejo, de fato é uma escola. Então, eu estou muito animado aí, muito feliz por estar aqui com vocês. Muito bem, pessoal, vamos então dar início ao nosso projeto. Falando um pouco sobre mim, meu nome é Rafael Haddad, eu tenho 30 anos, eu sou cliente da VR, vão fazer aí 7 anos, acho que agora em outubro, já sou cliente deles há bastante tempo. Também faço trabalho de consultoria e mentoria para donos de supermercado, né? Inclusive, a minha história de consultoria começou através disso, né? Quando eu comecei a ajudar algumas empresas, quando descobriram que eu tinha feito na minha loja, enfim. Então, hoje nós somos uma comunidade, né, de donos de supermercado e negócios do varejo, enfim. Então, é muito legal estar podendo aí compartilhar esses assuntos com vocês. Muito bem, pessoal. Então, para a gente começar aqui o nosso assunto, eu queria começar a abrir um pouco a cabeça de vocês, porque quando a gente chegar na parte profunda do nosso treinamento, tudo vai fazer muito mais sentido, tá? Quando a gente começa a pensar lá atrás, na década de 90, na década de 80, 70, quais eram as oportunidades que as pessoas tinham de se trabalhar, né? Você tinha órgãos públicos, você tinha a área da saúde, você tinha a área da indústria e você tinha a área do varejo. Então, basicamente, eram esses 4 pilares principais que fomentavam a economia do Brasil nessas décadas, certo? E com isso, o varejo ele sempre foi crescendo com muita abundância de pessoas, né? Tinham muitas pessoas que gostavam de trabalhar no varejo, que olhavam o supermercado como uma grande oportunidade de crescimento, né? Eu lembro que antigamente o conceito daqueles hipermercados era algo muito forte, então as pessoas ficavam extremamente deslumbradas com todas aquelas operações, e claro, com o tempo o varejo foi crescendo e também acabaram vindo varejos menores, mas o varejo era algo muito considerado naquela época, né? As pessoas, elas realmente viam aquela oportunidade muito grande, né? Só que o tempo passou, as coisas foram mudando, o mundo ele evolui, como todos vocês sabem. Hoje nós estamos fazendo esse webinar online através de computadores, de internet, cada um dos seus escritórios e das suas respectivas casas. Só que isso não poderia ser imaginado naquela época, né? Então, o mundo ele foi mudando e as pessoas, consequentemente, elas também foram mudando, né? Então, com isso, com a entrada, por exemplo, de grandes recursos, né, da internet, por exemplo, acho que até fiz um slide sobre isso, a mudança da internet, a capacidade de informação. Hoje as pessoas
elas conseguem acessar muitas informações de diversos lugares. Por exemplo, hoje você digita uma notícia na Rússia, você consegue descobrir em segundos o que acabou de acontecer do outro lado do planeta, né? Então, isso foi um fator muito grande, né? A capacitação pessoal, hoje as pessoas elas estudam mais. Hoje é muito comum, por exemplo, você encontrar pessoas que fazem faculdades, pessoas que, inclusive, moram em periferias, tá? Que têm recursos mais limitados, que são pessoas mais simples, que às vezes não sabem nem o que está fazendo direito, mas elas estão lá matriculadas nessa oportunidade. Muitas oportunidades diferentes de emprego, pessoal. Lembra que no passado eu havia dito que apenas 4 pilares que eram significativos, né, para o Brasil. Hoje, principalmente com a entrada da internet, existem diversos tipos de trabalhos diferentes, né? A própria internet hoje ela te proporciona muitos empregos diferentes. E baseado também na informação, a gente começa a falar, por exemplo, sobre teste de aptidão, as pessoas começam a conhecer um pouco mais sobre perfil, sobre capacitação humana, sobre quais são as habilidades que você tem e o outro não tem, como melhorar, o que você se encaixa nisso. Enfim, o mundo ele começou a evoluir. E com isso, pessoal, a escassez, a falta de mão de obra no varejo, ela começou a se tornar um problema. Hoje, a falta de mão de obra no varejo, ela é um problema real e é um problema das grandes cidades. Eu moro em São Paulo, capital, e hoje é um problema. Eu atendo vários e vários clientes pelo Brasil e é um problema de todos eles em comum. Nenhum, até hoje, não tem problemas com pessoas. Então, a gente começou a entender como era a melhor maneira para a gente poder resolver esse problema. E não apenas aceitar esse problema como algo normal. Por exemplo, hoje, obviamente, né, a gente fala, é muito mais sexy, é muito mais legal, é muito mais prazeroso você trabalhar com internet, trabalhar de casa, enfim. As áreas de tecnologia que estão crescendo muito, obviamente, têm os seus lados positivos, né? Mas o dever de todo empresário, agora, nesse momento, é fazer o quê? Entender esse cenário, entender que as coisas só tendem a piorar, tá, pessoal? As coisas só tendem a piorar. A escassez de mão de obra, ela vai aumentar cada vez mais. A qualidade do material humano, ele também vai ser cada vez mais difícil, tá? Então, é muito importante que vocês fiquem cientes dessas coisas. E quem são as pessoas hoje que estão buscando um trabalho no varejo? Geralmente, são as pessoas que buscam uma primeira oportunidade de emprego, o cara nunca trabalhou e ele olha o supermercado como um local acessível para ele trabalhar. As pessoas que têm necessidade financeira, tá? Tô apertado, eu preciso trabalhar, a crise me quebrou, olha, o mercado varejo está bombando, estão precisando de pessoa, eu consigo aqui uma vaga que dê para pagar aí os meus custos fixos. Trabalho por conveniência, pessoal. Acredite ou não, muitas pessoas elas gostam de trabalhar no varejo do bairro, naquele mercado perto da casa dela, tal, porque é fácil, porque é prático, porque é perto, porque não precisa muitas vezes pegar ônibus. Então, isso é uma coisa que estressa muitas pessoas. Eu sei que isso não é um desafio de todo o Brasil. Eu falo, por exemplo, por São Paulo. Muitas pessoas em São Paulo, elas pegam ônibus que elas demoram 1, 2 horas para chegar no local de trabalho. E isso é um problema. Eu mesmo tenho na minha loja pessoas que demoram 2 horas para chegar lá. Então, você imagina, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, todos os dias, entende? Isso é muito difícil. Pouca ambição profissional. Pessoal, existem pessoas, e eu falo isso porque eu vivo isso também. Na minha loja, pessoas que estão há 20 anos na mesma posição, sendo operadora de caixa,
sendo açougueiro, sendo repositor, independente da posição que ela está, ela simplesmente não almeja um salário maior, ela não quer responsabilidades, ela não quer um cargo de liderança, por mais que a pessoa até desempenhe um bom trabalho, ela tem até oportunidades, ela tem experiência, só que ela simplesmente não quer, porque não é o perfil dela, entende? Tá tudo bem, mas essa pessoa também geralmente encontra no varejo um local uma pessoa que não encontrou melhores oportunidades. Como eu falei, obviamente existem outras vagas que são mais sexy, mais legais, mais atrativas, que às vezes oferecem benefícios e recursos melhores para o varejo, para o supermercado. Só que a pessoa, por algum motivo, seja ele desqualificação, ou por falta de estudo, ou falta de alguma competência ou ferramenta necessária para essa vaga melhor, infelizmente ele não tem essa capacidade e aí acaba encontrando no varejo uma oportunidade. E por último, as pessoas que realmente gostam, né? Aquela que ama o varejo, que gosta daquela loucura, que eu tenho certeza absoluta que o Natal dela não é um Natal sem aquela correria do dia a dia, aquela briga, aqueles caixas lotados, enfim. E é completamente compreensível pessoas gostarem do varejo. Obviamente, né, que quanto mais oportunidades você tem sendo ofertadas para as pessoas, mais a atenção delas acaba sendo dividida. Entretanto, existem as pessoas que amam o varejo e está tudo bem, isso é maravilhoso. E você, empresário, você precisa usar isso ao seu favor, tá bom? Então, geralmente são esses os profissionais que vão buscar trabalho na sua empresa, no seu supermercado. Obviamente que existem exceções, tá bom? Você vai falar, mas e família? Família se enquadra, mas temos que perceber que o familiar ele está buscando trabalho na sua empresa por conta de algum motivo desses listado, certo? Tudo bem, então. Eu estou, pessoal, falando aqui, dando a masterclass para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer pergunta, não fique acanhado, não fique ressabiado. Tem aqui, ó, do nosso lado direito, chat. Escrevam lá as perguntas que vocês tiverem, que eu vou fazer o máximo possível para responder, certo? Muito bem. Pessoal, então, quando a gente começa a olhar para a questão do desenvolvimento pessoal, quais são as coisas que nós devemos se atentar para desenvolver uma pessoa? Muito bem. A gente tinha aquele estigma, aquele paradigma que as pessoas elas precisavam vir prontas para trabalhar no nosso mercado. Porque eu só vou contratar o fulano que trabalhou no Açaí, no Pão de Açúcar, no Carrefour, o cara que é treinado, é experiente. Só que a gente percebeu que isso não tem mais como ser feito por conta dessa escassez. Então, muitas pessoas, por mais que elas tenham algum tipo de experiência com o varejo, é sua responsabilidade como empresário capacitar e desenvolver essas pessoas. Aí você vai falar para mim, Rafael, cara, mas eu não tenho tempo, não tenho recurso, e se eu treinar essa pessoa, ela vai embora da minha loja. Essa é uma dúvida e um questionamento muito grande de todos os empresários. É completamente compreensível. Obviamente que quanto mais capaz e mais qualificada a pessoa ser, melhor será o resultado dela. Melhor sendo o resultado, melhor a oferta de emprego ela vai ter. Consequentemente, isso aqui é um trabalho de mão dupla. Você precisa desenvolver as pessoas, e, em contrapartida, você precisa colocar a sua empresa como um lugar atrativo das pessoas estarem lá. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Muito bem. Autoconhecimento, lapidar as habilidades. Pessoal, eu separei um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco melhor do que eu estou falando. A gente tem aquele estigma, por exemplo, tem aquele colaborador que ele é um cara muito comunicativo, ele fala muito, ele fala. Legal. Geralmente, pessoal, as pessoas elas olham
essa habilidade, esse skill, como algo ruim. As pessoas, pô, mas fala demais, conversa muito, é fofoqueiro, é isso, é aquilo. E é óbvio, pessoal, que isso vai acontecer. Por que que isso acontece? Se eu tenho uma habilidade, né, eu tenho ou que vem de dentro, ninguém aprende a ser comunicativo. Geralmente as pessoas nascem, isso é considerado um dom, certo? E quando você tem, por exemplo, vamos pegar um exemplo no mundo animal, tá? Vamos pegar um cachorro de guarda, tá? Você tem um pitbull. Se você deixar o pitbull sem treinar, sem capacitar, sem instruir o que é defesa, quem é o inimigo, qual momento ele tem que defender, você não dar o estímulo correto para ele, obviamente que se entrar criança, se entrar o dono, se entrar qualquer pessoa, ele vai pegar essa pessoa e vai atacar, porque é do instinto dele, o dom dele, é assim, ele não teve o que? As influências necessárias para pegar aquele dom e usar da maneira correta. E isso é um erro clássico do varejo. As pessoas elas acabam discriminando as outras, elas acabam olhando isso como algo muito ruim, ao invés de serem o exemplo positivo para elas. Então, pessoal, um cara que se comunica bem, se ele for estimulado, se ele não for treinado, se ele não for capacitado, ele vai ser um cara fofoqueiro, ele vai ser um cara influenciador, ele vai ser um cara que manipula as pessoas, ele vai ser um cara que vai falar a opinião dele, independente do que aconteça e do que a loja pensa, do que o dono pensa, ele vai ser uma pessoa descontrolada. Só que se você pegar essa habilidade desse cara, vamos supor, pô, eu tô prospectando o Rafael a ser líder. Cara, e o Rafael é um cara comunicador. Ótimo, Rafael é um cara comunicador, eu vou usar isso ao meu favor, eu vou pegar esse dom dele. Rafael, vem cá, eu vou te ensinar como delegar para os seus colaboradores, ou seja, você vai ver um problema, pô, o cara não é proativo, o cara tá vendo ali o desafio, só que ele não tá resolvendo. Então você vai pegar, vai falar, olha, fulano, resolve para mim. Você vai ser um cara que vai aprender a dar feedback, que isso não existe no varejo, pessoal. As pessoas não estão dando feedback. Aí você fala assim, pô, cara, o cara é ruim, o funcionário é uma merda, ele não faz nada, ele não. Só que você nunca instruiu ele, você nunca falou que ele está errado, você nunca deu o direcionamento ou o estímulo correto para essa pessoa. Então, obviamente, que esse cara ele vai ficar perdido. E essa pessoa que tem esse skill de comunicação, ela poderia ser um líder que daria o feedback correto, entende? Então, pessoal, comecem a fazer a leitura das pessoas. Então, você vai olhar para todos os seus colaboradores e você vai pensar assim, poxa, quais características desse cara aqui? Quais são os pontos positivos dele? O que ele faz de bom? O que ele faz de ruim? Como que eu tenho que lapidar? Como que eu pego determinada habilidade desse cara e eu refino ela ao meu favor? São esses insights, são essas coisas que você, dono ou líder, gerente, diretor, você precisa começar a se atentar. Não existe outro caminho, não existe você terceirizar responsabilidade. Ah, não, porque eu já pago o salário, não sei o quê. Não existe mais isso. Pessoal, eu entendo a posição de muitos, tá? Só que nós estamos vivendo uma escassez de pessoas. Não existem tantas pessoas disponíveis no mercado, mesmo tendo 13 milhões de desempregados no Brasil, tá? Então, esse seria um fator muito fundamental para vocês. Voltando aqui, o autoconhecimento, pessoal, eu estou escrevendo um livro que fala sobre desenvolvimento pessoal e o primeiro ponto que eu abordo no meu livro é o autoconhecimento. São 20 pilares. Os outros 19 não acontecerão se o autoconhecimento não acontecer. E o que seria o autoconhecimento, pessoal? Vocês precisam estimular os seus colaboradores a entender quem de fato são eles. Pô, meu nome é Rafael. O que eu faço de bom? Quais são as minhas habilidades? Como que eu contribuo? Cara, como que eu me encaixo? Por exemplo, uma briga muito grande, tá? Que eu vejo entre geralmente filhos e donos de supermercado. O pai e o filho.
pô, vamos pensar que o moleque lá é um cara introvertido, é um cara mais quietão, mais racional, ele prefere trabalhar sozinho, ele tem um outro perfil, assim, não tão dinâmico e tal. Pô, adianta colocar esse cara no comercial, por exemplo, fazendo compra, negociando, fazendo jornal, promoção, desenvolvendo estratégia de marketing. Não adianta, porque esse cara não tem o perfil para isso. Esse cara tem o perfil para outra coisa, para trabalhar no fiscal, para trabalhar com precificação, olhando a parte de tributação, finanças, enfim, qualquer coisa que se adapte ao perfil dele. Então, às vezes eu vejo assim, mas meu filho não tem o perfil para o varejo, mas esse moleque é desinteressado, mas isso, ou mas determinado colaborador é ruim, não sei o que, tá. Pessoal, grandes pessoas não estão trabalhando no varejo porque estão nas posições erradas. Simples. Você precisa dar condições para as pessoas desenvolverem os próprios talentos. Eu sou um cara extremamente comunicativo, extrovertido, eu falo, eu brinco, eu converso com os meus funcionários. Não adianta, por exemplo, eu, Rafael, querer ficar em frente a uma planilha de Excel o dia inteiro, lá mapeando e fazendo as coisas, porque eu não vou conseguir, eu vou querer quebrar o computador uma hora, porque eu vou me sentir entediado. Entende? Então vocês precisam fazer essa leitura. E aí, quando a gente pensa aqui, ó, tá escrito liderança e estímulos corretos. Pessoal, os líderes da sua loja, eles têm uma chave muito importante no desenvolvimento de todas as pessoas da sua gestão. E por que eu falo isso? Pô, legal, você é dono do supermercado, você é diretor, você é gerente, você está me assistindo aqui. Só que em muitos momentos não é você que está lá no piso de loja com o time operacional. Muitas vezes você não tem contato com essas pessoas, como de fato você até gostaria que tenha, mas por razões óbvias você não consegue estar com o seu time. Então, qual é o acesso dessas pessoas? É o seu time operacional, certo? Então, sendo assim, vocês precisam capacitar os seus líderes também. Os seus líderes precisam aprender essas coisas. Seus líderes precisam dar estímulos corretos. Seus líderes precisam entender, por exemplo, uma reclamação de algum colaborador, entender o porquê isso acontece, onde está a origem do erro. Seus líderes, eles precisam começar a dar o próximo passo, tá, pessoal? Obviamente, a gente não vai falar sobre liderança enfaticamente hoje, só que um líder hoje, eu sempre falo isso, não é aquele gerentão anos 90, aquele cara carrancudo, tal, que dava chicotada nos outros. Esquece, esse cara não tem espaço mais no varejo. Esse cara não tem mais espaço. Agora, você precisa de um líder muito mais inteligente, mais sagaz, mais ligeiro, um cara que faça essa leitura correta. E aí, pessoal, você dá o estímulo correto para o seu colaborador e promove oportunidades e desafios para ele. Não adianta também, por exemplo, pessoal, para quem conhece a minha história, ou para quem não conhece, eu morava nos Estados Unidos, eu estava fazendo faculdade lá, quando minha mãe me ligou e falou assim, Rafael, eu estou com uma dívida de 2 milhões de reais aqui, a sua família está me roubando. Por mais desafiador que foi tudo isso para mim, ter convivido com esses problemas, a gente até hoje carrega certas coisas desse episódio, só que aquilo, o que era aquilo? Aquilo era uma oportunidade, um desafio para mim, aquilo era uma oportunidade de aprendizado. Aquela situação me fez criar casca, me fez ser quem eu sou hoje, porque me botou na prova. Então não adianta também você promover conhecimentos, dar treinamentos, fazer um monte de coisa legal que vocês estão aprendendo aqui e não botar o cara no campo de guerra. Você acha que quem sabe atirar? O cara que está lá no campo dando tirinho no alvo ou o cara que vai lá na guerra do Iraque enfrentar os inimigos? Entende? É esse cara que a gente quer. É esse cara que a gente quer. Entende? Então, comecem a dar oportunidades de desenvolver as pessoas, tá, pessoal? Isso é muito significativo. Nenhum líder vai chegar lá se não for posto à prova. Os filhos de donos que estão assistindo, donos, proprietários que têm filhos,
dê oportunidades de desafio aos seus filhos. Não dê regalias para eles. Não deixe com que eles quebrem regras. Não deixe com que eles se sintam diferentes e especiais do que outros colaboradores. Porque se eles não vivenciarem essas coisas, eles não irão criar casca. Eles não serão preparados da forma correta para uma sucessão familiar. Certo? Muito bem. Então, aqui, pessoal, falando sobre desenvolvimento pessoal, eu peguei um post que eu fiz no meu Instagram, para quem me segue lá, é _Rafael Haddad. Tem bastante conteúdo bacana lá para vocês. E eu peguei um post que eu compartilho com todos vocês, e eu uso isso na minha loja. Essa é a minha tabela de desenvolvimento, e eu quero explicar ela para vocês, e eu quero que vocês comecem a olhar o seu colaborador através dessa tabela, porque essa tabela vai fazer com que você tenha muitos parâmetros, tá? Então, vamos lá. Todo colaborador, independente da posição na qual ele ocupa, existem 4 passos, ou seja, são 4 degraus. Pensa numa escada, 4 degraus, certo? Então, a primeira fase desse degrau é o colaborador bebê, que a gente chama. Eu geralmente faço um comparativo com a linha do tempo nossa, né? Então, por exemplo, o bebê. O bebê, ele não sabe fazer nada. Ele não sabe comer sozinho, ele não sabe andar sozinho, ele não sabe fazer nada sozinho. Então, ele precisa de ajuda o tempo inteiro, certo? Então, qual é o tipo de liderança que você precisa ter? Você precisa dar direcionamento. Então, o estilo do líder para o colaborador que está iniciando agora, ele precisa o tempo inteiro estar direcionando da maneira como ele quer, no tempo como ele quer, do jeito como ele quer. Faz sentido para vocês? E aí, ele vai indo. Então, por exemplo, vamos pensar no repositor. Então, o que o repositor de início ele faz? Ele vai lá, ele vai aprender a repor, ele vai entender onde que está as mercadorias no depósito, ele vai saber como colocar a mercadoria no carrinho, qual é o tempo de reposição, quanto geralmente cada mercadoria dura. Ele vai fazer aquela limpeza, que é uma coisa que você não precisa ter universidade para aprender. Você consegue, de fato, limpar a gôndola, tal. E aí você vai dando oportunidades, ele vai trabalhando, ele vai fazendo, etc. e tal, e ele vai crescendo. Depois de um tempo, ele vai para o próximo passo da escada. Anotem esse post aqui, tá, pessoal? Muito importante. Que é a fase 2, que é o estágio de criança. E aí, o seu líder, ele muda. Ele não vai ser mais aquele cara, a babá, que a gente fala. Ele vai ser um líder mais educativo, ele vai dar educação ao seu colaborador. Então, o que ele vai ensinar para o repositor agora? Ele vai falar, olha, fulano, eu sei que você já sabe fazer algumas coisas, então, obviamente, que eu não vou ter que te ensinar, mas eu vou te monitorar basicamente bastante tempo, mas eu não vou ter que ficar falando para você o que você tem que fazer o tempo todo, porque você já sabe, você é uma criança, só que você sabe que criança não pode deixar sozinha, perfeito? Sendo assim, você vai lá, você começa a ensinar outras coisas para ele, você ensina como tirar a etiqueta, como precificar, se está tudo correto. Ele começa a falar com clientes, perguntar, falar, pedir sugestão, ver se está tudo bem. Se o cliente, às vezes, tiver com alguma dúvida, ele tira. O tempo de reposição dele já está mais rápido, ele já sabe onde estão todas as mercadorias, ele já sabe como guardar, ele já sabe qual item vai na geladeira, ele já sabe que a geladeira é prioridade, porque, vamos lá, pessoal, você abre seu mercado às 7 horas da manhã, você vai começar enchendo uma gôndola ou você vai começar enchendo uma geladeira, por exemplo? Obviamente que você vai encher a geladeira, porque demora 4, 5 horas para o refrigerante ficar gelado. Então, quanto mais rápido, melhor. Tá? Em tese, você poderia encher no dia anterior, mas tudo bem, vamos trabalhar com essa hipótese.
E aí ele começa a entender um pouco mais de prioridades. Ele sabe, pô, peraí, o que eu vou repor primeiro? Eu vou repor o arroz e feijão ou eu vou repor a mostarda, o molho curry e o barbecue? Obviamente que ele vai repor o arroz e feijão primeiro, porque ele sabe que tem mais saída, ele sabe que os clientes perguntam mais, ele sabe que não pode ficar sem preço, sem etiqueta, porque isso vai dar problema. Ele sabe que vão ter dias de promoção que ele precisa arrumar a loja, que ele precisa colocar o cartazinho lá bonitinho, ele sabe que ele precisa começar a pegar esses gatilhos. E aí, o líder, ele não precisa ficar o tempo inteiro falando, só que ele precisa estar no radar, Ele tem que estar lá o tempo todo, ó, dando uma olhada, ver se está tudo bem, se pegou, se fez as tarefas, está cumprindo o checklist. Perfeito. Passou um tempo, a gente vai para o próximo nível, que é o estágio número 3. O estágio número 3, a gente geralmente diz que as pessoas elas acabam virando um adolescente. E o que é o adolescente, pessoal? Todos vocês aí sabem como são, já foram adolescentes, ou têm filhos adolescentes, ou sabe como que funciona. O adolescente, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe como tem que fazer, só que ele não pode ficar sozinho no mundo. Porque você sabe que ele é um adolescente, você sabe que às vezes tem aqueles problemas, que tem aquelas questões de. Independente do problema, você sabe que ele não pode ficar sozinho o tempo inteiro. Então a postura do líder, ela acaba sendo um pouco menos incisiva, ele vai lá, ele passa o direcionamento, ó, fulano, já sabe o que fazer, ó, hoje vai ter promoção, só relembra ali, chega, faz aqui, enche a geladeira tal, ó, conto com você, mercadoria tal, hoje 11 horas a gente vai receber uma nota da Pampo, então ó, a gente está com déficit de mercadoria aqui na loja, já pode trazer tudo para cá, repõe aqui na loja mesmo, enfim. E aí você vai lá, dá orientação 8 horas da manhã, passa lá 11 horas, 11 e meia, dá uma olhada, vê se está tudo bem, passa lá 2, 3 da tarde, viu se o setor está bonitinho, está redondo, legal. Você passa de um líder que direciona, que educa, e você passa para um líder que apoia. Você vai lá, vê se ele precisa de alguma coisa, se está tudo bem, se ainda tem etiqueta, se tem plaquinha para fazer promoção, se já desceram, se já cadastraram a promoção, enfim. E aí, o seu repositor, ele começa também a aprender outras coisas. Ele começa a aprender comportamento de consumo, ele começa a fazer cross-merchandising. Então, por exemplo, eu estou aqui na seção de refrigerantes. Eu vou colocar um crossinho ali de batata, de sticks, de alguma coisinha. Ou se não, por exemplo, eu estou aqui no macarrão. Eu reponho ali com queijo ralado, faço um cross. Sabe, você começa a colocar no repositor que ele precisa mudar o patamar dele. Ele começa a ser um cara mais eficiente, ele começa a ser um cara mais safro, os resultados dele começam a melhorar. Então ele não vai ser só um cara que repõe gôndola, ele vai ser um cara que vai ajudar na ruptura da loja. Por exemplo, ele sabe que às vezes o comprador tem suas dificuldades, ou vamos supor, é um mercado pequeno, depende de ir até o atacado para comprar mercadoria. Enfim, ele já sabe como funciona a rotina de compras. Então vamos supor que ele vai pegar uma mercadoria no estoque, ele não acha, ou acha, sei lá, a última caixa, o último fardo de Pepsi. Ele vai lá, ele orienta o comprador, o time do comercial, e vai falar, olha, fulano, tal produto, vai acabar, já acabou. A ideia é que fale antes que acabe, né, obviamente. Então, o repositor, ele passa a ser muito mais do que só um cara que pega o produto e coloca a mercadoria na gôndola. Ele contribui com a operação, ele começa a entender o comportamento de consumo do cliente. O meu cliente, ele gosta de que tipo de marca de macarrão, de que tipo de molho? Eu falo uma vez, na minha loja, pessoal, eu fiz um experimento certa vez que eu mudei todo o meu hortifruti. O que eu fiz? Entrou um hortifruti na minha rua, com preços extremamente baratos, mas muito baratos. Eu falei, não vou perder para esse cara. E aí, o que eu fiz? Eu comprei frutas, legumes, verduras
de uma qualidade muito inferior à que eu trabalhava, mas no preço, assim, a um quarto do que eu oferecia. Mas, assim, o preço era ridículo. Parecia que eu estava dando a mercadoria para as pessoas. E a gente sabe que o hortifruti, ele contribui muito com as margens. Pessoal, eu faturava na minha loja 180 mil a 200 mil, mais ou menos, de hortifruti. Aí eu falei assim, olha, eu vou baixar o preço, eu vou buscar 300 mil de faturamento no meu hortifruti. E eu vou cair para dentro. E assim, a gente comprando volume, não sei o quê, papapá. E aí eu percebi o quê? Começou a estragar coisa. Começou a estragar. Aí eu percebi que o meu faturamento abaixou 30 mil no mês seguinte. E o que eu aprendi com isso? Eu não sabia qual era o comportamento de consumo do meu cliente. Eu não sabia. Ou seja, eu tinha que ter feito a leitura que o meu cliente ele estava disposto a pagar um pouco mais caro por um produto melhor. E eu errei. E eu quase afundei o meu supermercado. Porque o cara lá bate uma vez, vê que a fruta tá ruim, bate a segunda, vê que a fruta tá ruim, ele não vai querer bater a terceira. E o seu repositor, ele precisa ter essa leitura, tá? Ele precisa entender o comportamento do consumo, não só o repositor, como todo mundo que trabalha na sua loja. E a fase 4, que é a fase onde ele já é adulto, ele já é autônomo, ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele não precisa de gerentes, líderes, encarregados no pé dele, falando, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano é isso, fulano, papapá. Entende? Ele sabe o que ele tem que fazer. Entende? E essa é a questão. A Edneia Oliveira, ela deu aqui uma pergunta muito interessante. Qual sua sugestão de duração de cada fase da maturidade do colaborador? Não existe uma fase específica, tá? Não existe uma fase específica. Obviamente que, por exemplo, a fase 1 e a fase 2, que são fases iniciais, elas são muito mais rápidas. Por exemplo, a fase 1, até 3 meses, a pessoa já tem que sair dela. Por exemplo, você contratou alguém no período de experiência, percebeu que vai acabar os 90 dias de experiência e você ainda precisa ficar sendo a babá daquele repositor ou daquela pessoa. Não dá. Não tem aptidão, não é essa pessoa que você precisa. Pode demitir e contratar outra. Então, eu geralmente falo de 2 a 3 meses para a fase 1, de 2 a 3, até 4 meses aí na fase 2. A fase de adolescente, geralmente a gente completa o ano. Então, por exemplo, assim, vamos pensar que a gente está em janeiro, então janeiro, fevereiro, março, fase 1, abril, maio, junho, fase 2, a fase 3 vira o ano, pode ir até ali abril, uns 10 meses ali, geralmente, até um ano, a gente entende que é aceitável o cara estar apto, assim. E aí o cara que chega na fase adulta, ele geralmente é com 2 anos, assim, com 2 anos ele chega na maturidade da fase adulta, assim, é um tempo bom. Então, em 2 anos, se seu repositor não ser um cara que alcançou o patamar, muito provavelmente ele já alcançou o teto dele. O teto que a gente fala é o teto de potencial. Existem pessoas que têm o teto mais baixo e outras que têm o teto mais acima. Todas elas podem chegar no nível 4, mas as que têm o teto menor, elas dificilmente chegam. Então, vocês que estão aqui me assistindo, eu tenho certeza absoluta que vocês estão aí pensando em repositores que tem na sua loja, que estão com você há 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos ou mais, que estão na fase 2 ainda, que são bebezinho, que são criança, que precisam ser mandados, que não sabem fazer mais do que o necessário, que não entregam nada além do que colocar mercadoria na gôndola. E aí eu te falo, isso é horrível, porque você não vai conseguir construir, montar uma nova loja com esse tipo de pessoa. Porque você precisa de pessoas capacitadas, autossuficientes, pessoas que deem resultado. E geralmente essas pessoas, elas não darão resultados que você espera. Entende como? Então, você precisa trabalhar muito bem. Comece a enxergar as pessoas na sua empresa através dessa tabela. Seus olhos
se abrirão, vocês pararão pararão de ficar cegos. Vocês vão começar a perceber que existem pessoas com vocês, há anos e anos, que não estão produzindo como deveriam, tá, pessoal? Então, isso é muito, muito importante. Antes disso, eu não escrevi aqui, mas eu quero falar um pouco para vocês sobre retenção de talentos, tá, pessoal? Então, a gente aprendeu a como desenvolver pessoas, tá? A gente aprendeu a como desenvolver elas, então você sabe o que fazer. Então, você vai capacitar, você vai treinar, você vai dar recursos, as pessoas vão aprender, vão melhorar. Só que aí vem aquela indagação. E agora que eu investi dinheiro nesse cara, investi material, recurso, treinamento, etc e tal, você precisa manter a sua empresa atrativa para essas pessoas estarem lá dentro. Rafael, mas como que funciona? Como que eu deixo a loja atrativa? Como que eu retenho talentos? Pessoal, psicologia. Todo ser humano tem a sua motivação intrínseca e extrínseca, algo que vem de dentro e algo que vem de fora, tá? Então, qual que funciona mais? E o que elas são? Não existe a que funciona mais. A motivação intrínseca, pessoal, geralmente é aquela motivação que vem de dentro, é aquela palavra afetiva, é aquele obrigado, a gratidão, a pessoa se sentir pertencida à empresa, ela ser reconhecida. De fato o afeto, é o que nos move por dentro. Você precisa fazer com que os seus líderes, e você, dono e diretor, de gerente que está me assistindo, tenha isso consigo, sabe? As pessoas, às vezes, elas só querem um obrigado, elas só querem se sentir pertencentes àquele grupo. Poxa, às vezes o cara tá com problema em casa, ele tá com dificuldade, mas, ele veio lá, ele tá dando um maior trampo duro, dia de Natal, correria, enfim, diversas situações. Poxa, os seus líderes precisam agradecer, precisam dar oportunidades. Por exemplo, esses dias, eu falei para o pessoal, olha, pessoal, a gente bateu a nossa venda histórica aqui, meta anual, a meta mensal. Vamos fazer um churrasco. Eu vou pagar as carnes aí, você leva cerveja, não sei o que, tal. A gente foi e fez, e a gente se confraternizou, entende? Então, aquilo foi uma mistura de investimento externo, mas foi algo muito de dentro, sabe? De eles estarem lá, toda a diretoria, gerência, tá participando, tá dançando junto, comendo uma carne, não sei o que, conversando, dando risada, falando besteira. Isso, pessoal, tem um peso muito grande para essas pessoas. Muito grande. E por que eu falo que nem tudo é dinheiro? Que dinheiro é a motivação extrínseca, que é o que vem de fora, é algo que não está na pessoa, que você dá para ela para motivar ela a fazer mais. E eu te provo que o dinheiro não é tudo. Pensa na sua mãe. Eu sempre dou esse exemplo. Pensa na sua mãe. Imagina que para cada coisa legal que você fizesse aí na sua casa, na escola, na sua vida, a sua mãe não falasse para você um parabéns, filho, um eu te amo, ou alguma coisa legal. Ela falaria assim, olha, toma aqui R$10 pelo que você fez. Toma aqui R$5 por isso. Tirou 10 na prova? Legal, toma aqui R$20. Legal. Você ia ficar rico, talvez, mas você acredita que o seu relacionamento com a sua mãe seria o mesmo que você tem hoje? Será que o afeto não é tão significativo quanto o dinheiro? E, pessoal, a relação mãe-filha é uma relação interpessoal. Claro que a intensidade é diferente, mas você tem relação interpessoal com as pessoas aí da tua loja, entende? Você precisa entender que nem só é dinheiro, tá? E também o dinheiro ele é significativo, que é a motivação extrínseca. Eu vou dar um caso real da minha loja. Imagina, eu tenho uma pessoa lá, ela ganha R$1.400, ela é mãe solteira, o pai está preso, está foragido, não sei, não ajuda com pensão, ela tem um filho, ela paga R$800 de aluguel, ela tem água, luz, telefone, net para pagar e tem as compras do mês. Pessoal, essa pessoa, ela vive ou ela sobrevive? Ela sobrevive.
E aí, imagina só que ela, com todas essas dificuldades, ela ainda encontra um ambiente hostil na minha loja. Imagina como vai ficar a cabeça dessa pessoa. Mas não vamos falar sobre o ambiente hoje. Entende que para essa pessoa, o plano, a motivação extrínseca é extremamente importante. Você dá um bônus para ela, você dá um vale. Pessoal, acredita, sabe qual é o passeio mensal dessa pessoa, dessa minha colaboradora? É levar o filho uma vez por mês para tomar casquinha no McDonald's. Isso é real. Isso é realidade de muitas pessoas que trabalham no varejo. Aí eu vou te falar, poxa, você não acha que 50, 80, 100 reais num prêmio mensal através de desempenho não seria significativo para essa pessoa? Entende como? Entende como toda a cadeia ela é importante para que o negócio se desenvolva da maneira correta? Líder dando feedback, desafiando, instruindo, tirando o melhor de cada um. A motivação extrínseca é muito, muito importante. E eu falo isso no meu curso sobre meritocracia, pessoal. Eu já gastei muito, muito dinheiro pagando prêmios que não funcionam, que não estimulam ninguém. E qual é a maneira correta de você estimular uma pessoa? Pagando prêmios variáveis, claro, falando da motivação extrínseca, pagando prêmios variáveis. Ah, mas como que eu meço o resultado? Através de faturamento por setor, através de nota, sabe aquelas empresas de vigilância sanitária que vão ali de nutrição, que vão na sua loja, ver se está tudo limpo, se está tudo certo, os processos estão sendo mantidos, se não tem produto vencido, etc. e tal, usa isso como pilar também. Então eu vou separar aqui 33% vai ser o faturamento da loja inteira, porque aí eu estimulo proatividade de todo mundo, as pessoas se ajudarem. 33% do prêmio vai para a meta por setor e 33% do prêmio vai para a nota que o time de nutrição está vindo aqui, está olhando, está fazendo a correção de todos os negócios. E define lá, começa com um orçamento pequeno, que seja 50 reais, que seja 100 reais. Vai ser um prêmio muito significativo. Porque as pessoas elas vão estar lutando para aumentar o faturamento. Então, vocês vão ganhar mais. Então, vamos supor, se vocês forem ganhar 10, você vai dividir 4. Então, você ainda está no lucro, porque você vai dar o mérito sobre o a mais que você ganhou. Então, o prêmio não é custo. Tá, pessoal? Então, essa é a maneira eficaz para reter talentos na sua loja. Claro, é uma balança. Desenvolver, extrair melhores resultados gerarão melhores recursos para quem trabalha, logo tornaremos uma empresa atrativa, tá? O Rodrigo perguntou assim, como é a composição das comissões? Eu trabalho com 3 pilares. Nota de avaliação da nutrição sobre limpeza, data de validade, se os processos estão sendo seguidos, está tudo bem no setor, que em São Paulo é uma obrigação e a gente tem essas empresas. 33% sobre faturamento do setor, a gente tem meta, através do VR Controller eu cuido desses indicativos. Se você não tem o VR Controller, entre em contato aqui com o time da VR, é uma plataforma de BI sensacional. Eles vão pegar todos os seus dados no sistema, vão te dar gráficos, e através dos gráficos você vai conseguir fazer o plano de meritocracia. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou ensinar vocês a fazerem isso, a gastar dinheiro do jeito certo, tá? Não premiar as pessoas da maneira errada, porque aí não vai dar resultado. E aí, vocês usam o VR Controller. E aí também eu uso, tá, pessoal, como algo desqualificatório, atrasos e faltas. Atestado é relativo. Eu geralmente dou até um atestado por mês. Se a pessoa trazer um atestado por mês acima de 3 dias, eu já desqualifico ela do prêmio. Se ela tiver mais que 3 horas de atraso no mês, eu desqualifico ela. E se ela tiver uma falta no mês, eu já desqualifico ela. Pessoal, o índice de atrasos, pessoas que pegam atestados e faltas na minha loja, foi assim, ó, caiu muito, 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 porque existem esses pilares que conduzem o time operacional, tá? Então, pessoal, essa é a maneira mais correta aí de reter talentos. E quando a gente fala de resultados, pessoal, para a gente finalizar, como que vocês vão mudar os resultados da sua loja?
fazendo as mesmas coisas, não terão resultados diferentes. Vocês precisam fazer coisas novas, vocês precisam cobrar mais, vocês precisam colocar situações mais desafiadoras, vocês precisam elevar o patamar na sua organização. Não adianta esperar que vai cair do céu. Obviamente, a gente vive uma onda boa, o Covid favoreceu muito o varejo de supermercado e algumas outras áreas alimentícias, e, pô, foi muito bacana, etc e tal. Só que você precisa aproveitar esse estímulo correto que está vindo aí na sua direção e melhorar isso. Por exemplo, eu percebi na minha loja que eu faturei X milhões com a mesma quantidade de pessoas. Ou seja, eu aumentei o meu faturamento em 10% com a mesma quantidade de pessoas. E o que isso me mostrou? Que essas pessoas poderiam dar muito mais. Dar muito mais. Porque os desafios nos mostram muitas vezes a capacidade de cada um, o interesse de cada um, entende? Então, isso é uma coisa interessante. A cultura do resultado deve estar pregada até na porta do banheiro. Pessoal, vocês querem estimular as pessoas através de resultado, de meritocracia, de metas, os líderes precisam estimular. Eu estou cansado de dar mentoria para donos de supermercado que só o dono sabe da meta. Só o dono e, no máximo, o gerente dele. Só que eles não cobram as pessoas, eles não estimulam, eles não falam no grupo, eles não falam da recompensa, eles não mandam no WhatsApp, eles não deixam um papel lá na empresa falando dos números, e não fala nada. Então, como você vai querer que alguém cumpra, que essa pessoa cumpra o desafio, a meta proposta, se a cultura do resultado não existe? Pessoal, não tem como. As pessoas, elas são movidas por estímulos. Todo estímulo que você dá para uma pessoa é a direção que você quer que essa pessoa siga. Então, se eu dou um estímulo aqui para vocês fazerem determinada coisa, é porque eu acredito que isso é o certo, que é essa direção que vocês têm que ir. Então, vocês precisam fazer a mesma coisa com os seus colaboradores. Comunicar e estimular sobre as metas o tempo inteiro. Meritocracia, que eu falei e expliquei para vocês. A meritocracia é um pilar fundamental. Liderança é a base para o resultado. Os seus líderes precisam estar engajados com o seu propósito. Setor administrativo, setor operacional, eles precisam andar juntos. Se forem empresas distintas, não vão andar para frente. Tá, pessoal? Elas precisam estar engajadas. Então, fazendo promoção, fazendo jornal, fazendo marketing, Facebook, agora a ferramenta do Instagram, do Reels, vários colaboradores interagindo nas redes sociais. Cara, isso é ótimo. Isso é o setor administrativo e operacional andando juntos, na mesma direção. As pessoas, elas querem ver pessoas. Certo? Pessoal, então, é isso. Esses foram algumas dicas que eu tenho para vocês hoje. Eu agradeço muito a participação de todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma consideração, quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Lilian, vai. Tá. A do Rodrigo eu respondi. Deixa eu ver aqui. O Clóvis falou, liderança é a base de resultados. Essa é a grande verdade. Sem dúvida, a liderança ela tem uma influência muito, muito grande, principalmente pelo operacional e também pelo fato que muitas pessoas, muitos líderes, eles são ausentes da operação. Eles são distantes do time. E isso é muito ruim, tá? Muito ruim. O time precisa ser estreito. A liderança ela precisa estar correndo junto, estar em sintonia. O Miguel falou, desculpe, mas não ouvi se respondeu. Esse material ficará gravado em alguma plataforma? Sim, ficará gravado. A plataforma? Tá. A VR acabou de me dizer aqui que eles vão mandar no seu e-mail. Então, fica tranquilo, vai estar tudo gravado. Vai ter meu contato lá, se você tiver alguma dúvida. Vai ter o time da VR para te esclarecer. Eu estou lá também para te esclarecer. Então, fica tranquilo. Pessoal, aproveitando que vocês estão aqui na sala, só para finalizar, nos dias 25 e 27 de maio, nós estaremos presentes na Expo Supermercados. O Rafael é um dos nossos clientes convidados que estarão conosco em um dos painéis.
Nós deixamos aqui na tela o QR Code para vocês, é só apontar para fazer inscrição no evento. E nós contamos com a presença de vocês também. No dia 25 nós teremos uma palestra e no dia 27 também, junto com o Rafa e com o nosso cliente convidado. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos vocês, a participação, e fiquem ligados nas nossas redes sociais, que em breve nós colocaremos informações tanto da Expox Supermercados, como também de outros webinars que nós estamos preparando aí para vocês. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Um bom dia para vocês. Pessoal, muito obrigado. Vejo vocês aí em outras oportunidades. Para quem quiser, siga lá no Instagram, @vrsoftware, _Rafael Haddad. Tem muito conteúdo bacana para vocês. Também entrem aqui, Expo Supermercados, vão ter palestras lindas, assim, maravilhosas, conteúdos muito relevantes para o varejo. Vamos fazer um varejo melhor. É esse o nosso objetivo, esse é o nosso sonho. Beijão a todos. Obrigado.